Neto Mota está ao vivo agora nesse exato momento, que vai nos trazer, inclusive, está com o secretário do Estado de Desenvolvimento Econômico e do Turismo em Alagoas, o Rafael Brito, que vai contar para a gente sobre toda essa situação dessas restrições. Neto Mota, é você, boa tarde. Wilson, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está ligado no Fique Alerta. Um dia após o anúncio do retorno à fase vermelha em Alagoas, é comum que a população ainda tenha muitas dúvidas. A gente até também está cheio de dúvidas para tirar aqui com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rafael Brito, que esteve presente ontem na coletiva. Secretário, boa tarde. Começa explicando para a gente. Uma das principais dúvidas é a seguinte: esse decreto passa a funcionar da quinta para a sexta e não da sexta para o sábado, né? Exatamente, é um decreto que vale da 0 hora de sexta-feira, ou seja, na mudança do dia de quinta para o dia de sexta-feira e não como algumas pessoas têm perguntado, de sábado para domingo ou de sexta para sábado. Então é bom que fique claro que as coisas, que a fase laranja em nosso estado hoje, ela está vigente só até a noite, no caso de amanhã, quinta-feira. Secretário, foi uma reunião bem grande, né? De todos os envolvidos, autoridades do governo. Vocês se reuniram das 9 da manhã até o horário da coletiva. Fala pra gente um pouquinho dos pontos que vocês levaram em consideração para o anúncio desse retorno da fase vermelha. Olha, Neto, nunca é fácil, né, tomar essa decisão. Nenhum governante quer tomar decisões de restrição de circulação ou de restrição, né, de movimentação de pessoas, de funcionamento de economia. Então, enfim, é uma decisão muito difícil. A gente busca sempre o equilíbrio de manter parte da economia sempre funcionando, para que menos pessoas sejam impactadas, para que a economia de Alagoas continue funcionando e, ao mesmo tempo, para que a gente possa estar protegendo e defendendo o máximo de vidas possível. Ontem o secretário Alexandre Aires levou documentos e relatórios da Secretaria da Saúde, com o que fez que a gente tomasse a decisão, que o governador Renan Filho tomasse a decisão de colocar o Estado, né, com razão, todo na fase vermelha. Wilson, o secretário já está disponível para responder as dúvidas dos telespectadores e internautas do TNH1 e as suas também. Muito bem. Primeiro, boa tarde, secretário. Mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, sempre trazer essas informações e dirimir as dúvidas dos nossos telespectadores, que são muitos, tá? Muito obrigado, seja bem-vindo sempre aqui ao Fenômeno Fique Alerta, secretário. Nós temos aqui algumas perguntas que vão chegar para a gente agora e nós vamos colocar aqui, é o Diogo Almeida, secretário Rafael Brito, ele mandou pelo Instagram do TNH1. Ele faz a pergunta, é o seguinte: depósito de construção de pequeno e grande porte se enquadra em qual modalidade do decreto atual? Lojas de rua e galerias? Lojas de rua e galeria, Wilson, porque há uma discussão de depósito de construção, porque no decreto anterior, do ano passado, ele foi considerado essencial e poderia funcionar quando todo o comércio estava fechado. Mas como nesse decreto a fase vermelha permite funcionamento do comércio durante a semana, então a loja de material de construção já estará funcionando durante a semana, no horário do comércio, e precisa fechar aos sábados, aos domingos e às segundas-feiras. Perfeito, secretário. Temos outra pergunta aqui do passaporte do tio, tá? Também veio essa pergunta através do Instagram do TNH1. O delivery pode funcionar em horário livre ou tem que respeitar o toque de recolher? Delivery funciona em horário livre, repetindo, pode funcionar após o horário de restrição de circulação, que é às 21 horas. Muito bem. Nós temos também outra pergunta do Daniel Matos, tá? O Daniel Matos mandou também pelo Instagram do TNH1. Como será, secretário, o funcionamento das academias? No ano passado, aos domingos e feriados se mantiveram fechados. Será da mesma forma desta vez? A academia continua fechada durante o final de semana, e durante a semana ela passa a ter o funcionamento permitido com 30% da capacidade por agendamento e sem permitir pessoas acima de 60 anos ou com comorbidades.
Muito bem, temos mais perguntas chegando aqui. Nós estamos com várias pessoas querendo dirimir as dúvidas, secretário. A gente agradece já a sua disponibilidade, que é muito importante. O Geovânio Carvalho, ele também mandou as perguntas pelo Instagram do TNH1 e está perguntando o seguinte: tem uma quadra de esporte no Agreste, onde grupos pequenos de amigos agendam o horário para bater uma bolinha. Gostaria de saber se posso abrir meu clube para essa prática, secretário. Olha, a prática de esporte, se for de forma com distanciamento social, numa quadra, ela será possível durante a semana, como a academia. Mas aos finais de semana, essa prática, mesmo sendo ao ar livre, não será permitida. Muito bem, nós temos outra pergunta que é do Igor Caetano, também do Instagram do TNH1. As lojinhas e restaurantes na praia poderão funcionar aos finais de semana? Não, bares e restaurantes ficam com proibição de funcionamento para atendimento presencial de público durante a semana e aos finais de semana, podendo funcionar apenas pelo delivery e pelo sistema Pague Leve. Perfeito. Secretário, tem outra pergunta do Bruno Correia, ele é do Instagram também, do TNH1, quer tirar uma dúvida sobre o seguinte: as lojas do comércio, shoppings, nos dias em que estiverem fechadas, podem fazer atendimento online com os funcionários dentro da loja e com Pague Leve? Sem dúvida, Wilson, elas devem fazer isso, e a criatividade do empreendedor para continuar atendendo o seu cliente é fundamental, principalmente nesse momento de crise e de distanciamento social. Muito bem. Há uma pergunta agora da Rafaela Oliveira, que também nos enviou através do Instagram do TNH1. E os vendedores ambulantes podem trabalhar normalmente? Não, na faixa de praia e a faixa do calçadão de praias, de orlas e rios estão proibidas durante o final de semana. Durante a semana, eles podem funcionar, o vendedor de coco, por exemplo, porque o coco caracteriza como pague e leve. Você paga, pega o coco e leva, mas o atendimento na faixa de areia não será possível. Perfeito. A Lisiane também enviou sua pergunta pelo Instagram do TNH1. Ela quer fazer a pergunta a seguinte: as barbearias e salões de beleza podem funcionar em que horário e quais dias? Além de ser por hora marcada, só posso atender um cliente por vez? Isso, barbearias e salão de beleza fica permitido o funcionamento como lojas de rua, com agendamento e sem formação de fila ou aglomeração. Ou seja, ela precisa estruturar o agendamento dela para que não fique pessoas esperando enquanto o outro está sendo atendido. Perfeito. A Gisele Lima, secretária, também mandou a pergunta pelo Instagram do TNH1. Ela faz a pergunta o seguinte: as escolas e faculdades particulares que estão ofertando aulas presenciais e também as de modalidade híbrida seguem com encontros presenciais? E os esportes desses locais serão suspensos? Sim. Bom, então... Escola continua em funcionamento conforme estava no decreto anterior. Tá, não há mudança então, mesmo que elas tenham nas duas modalidades, na híbrida, por exemplo, tanto presenciais como também online, elas continuam sem nenhuma modificação no decreto, não é isso, secretário? Exatamente, Wilson, sem nenhuma modificação. Perfeito, muito bem. São 500 mil perguntas, mas está chegando sempre aqui. Nós vamos tentar, dentro da sua possibilidade, da sua agenda, secretário, como sempre, disponível para responder e dirimir as dúvidas dos nossos queridos telespectadores. A Regis, ela mandou através do nosso WhatsApp, 3023-7590. Ela quer saber o seguinte: gostaria de saber como será o funcionamento do aeroporto de Maceió. O aeroporto ele fica liberado o funcionamento, inclusive da praça de alimentação. O aeroporto é uma área federal regida por outras regras, não as regras do Estado, e a praça de alimentação, nesse caso do aeroporto, fica liberado para atender quem está indo ou quem está chegando a Alagoas.
Muito bem. A Dilma também nos mandou a pergunta pelo WhatsApp, daqui do nosso Fenômeno Fica Alerta, e ela faz a pergunta seguinte: na fase vermelha do ano passado, os coletivos tiveram redução de passageiros. Era permitido o transporte com pessoas apenas sentadas. Qual a solução para a superlotação que enfrentamos diariamente? Olha, Dilma, essa é uma excelente pergunta. Lembrando que o transporte interno, principalmente das grandes cidades como Maceió e Arapiraca, é de responsabilidade da prefeitura. E a gente precisa, nesse momento, sabendo e comprovadamente o transporte coletivo, ele é um grande foco de disseminação da Covid-19, buscar com as prefeituras uma resposta para esse problema. Muito bem, secretário. Só para explicar para as pessoas, o secretário tira um pouco ali também o fone por conta do delay. Há uma diferença e ele acaba tendo dificuldades para responder com mais, e termina escutando a própria voz, o que atrapalha um pouco a você a responder. Por isso que ele está inteligentemente tirando e depois colocando para nos ouvir. Muito bem, secretário. Tem uma pergunta da Célia. A Célia mandou através do nosso WhatsApp. Sobre os transportes intermunicipais, foi anunciado que seria vetado de circulação. Isso se aplica aos ônibus ou apenas às vans? Olha, Wilson, para todo o transporte que é regulado pela ARSAL, fica proibido e fica sob responsabilidade do empregador resolver a questão de deslocamento dos funcionários. Por exemplo, no caso da indústria, de alguns hotéis ou de outros empreendimentos econômicos, o ônibus é fretado, ou seja, ele sai diretamente buscando o trabalhador para o ambiente de trabalho. Isso continua sendo possível. Secretário, agora a pergunta nossa aqui, nós recebemos, inclusive na Rádio Pajuçara, muitas pessoas questionando sobre a questão dos passeios, os turistas que chegam à cidade aqui de Maceió. E aí eles acabam tendo que fazer os passeios, por exemplo, indo para as galés, para as piscinas naturais e tal, e que esses passeios continuam sem nenhuma cerceação, não há nenhum impedimento disso, desde que não haja aglomeração, é isso? Exatamente, durante a semana, onde a faixa de areia e o calçadão são liberados, o passeio da piscina natural, por exemplo, também será permitido. Lembrando que fica proibido esse tipo de passeio ou passeio para pontos receptivos turísticos no final de semana. E pontos receptivos turísticos, Wilson, como é o caso de pessoas que chegam por agências ou operadoras e vão de ônibus para um ponto, também fica proibido porque eles se caracterizam como bar e restaurante. Perfeito, muito bem. Secretário, eu queria fazer apenas uma pergunta, creio que isso será depois uma polêmica a ser resolvida. A Assembleia Legislativa recebeu com bastante surpresa esse cerceamento, por exemplo, dos transportes intermunicipais, que são considerados como essenciais. E existe uma lei estadual, inclusive, 8.306, se me falha a memória, e aí me parece que estão nessa discussão para que seja cumprida essa lei estadual, para que volte, então, ao funcionamento dos intermunicipais. Em que situação, como é que fica a situação de quem trabalha, por exemplo, quem trabalha em Coruripe, mas trabalha em Maceió e vice-versa para voltar e para chegar no trabalho? Olha, Wilson, muito obrigado pela pergunta. É muito importante a gente ter esse momento para esclarecer essa questão. Essa foi uma das principais medidas que o governo tomou da vez passada, do ano passado, quando a gente teve que avançar fases para conter a disseminação da Covid-19. Alagoas hoje é o terceiro estado do país com menos mortes quando se divide proporcionalmente por sua população. Não há nada para comemorar em relação a isso. As medidas são duras, duríssimas, afetam as pessoas de diversas formas, mas elas são extremamente necessárias para esse momento. Quem está enfrentando a Covid-19 como se nada tivesse acontecendo, está nesse momento colecionando corpos e mortos fora dos hospitais. Então é muito importante que a gente busque, no máximo do limite, ter um sentimento de coletividade, não ter um sentimento de egoísmo pessoal com o que está acontecendo, porque esse é um problema do mundo todo, não é um problema restrito a Alagoas. O mundo todo tomou esse tipo de medida e esse é o tipo de medida que é defendido pela ciência e pela preservação das vidas. Muito bem, então
Pressupõe-se, então, que, logicamente, mesmo tendo essa lei estadual, o que foi aí, no caso, analisado é a situação de se evitar as aglomerações. Mas como ficariam essas pessoas que precisam ir e vir, secretário? Isso foi pensado também ou poderá ser revertido, já que há essa pressão da Casa Legislativa, então da Assembleia Legislativa, para com o governo? Olha, Wilson, eu acho que o governo ainda não foi comunicado oficialmente dessa questão da Assembleia. Com certeza levará em consideração e buscará uma saída, né, com muito equilíbrio, que atenda as pessoas e atenda também a questão sanitária, que pode, nesse momento, levar muita gente à morte. Perfeito. Secretário, quero agradecer mais uma vez pela sua participação, pela sua paciência, sua disponibilidade de dirimir as dúvidas, tá? Os nossos, só para passar para o senhor conseguiu congestionar todas as nossas linhas, todas as nossas redes sociais e dentro da possibilidade, se forem perguntas interessantes, nós vamos passar depois aí nos bastidores para que essas pessoas tenham essas respostas, caso sejam perguntas interessantes. Mas, enfim, muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade e a nossa prestação de serviço, e o senhor fez o papel com muita propriedade, como sempre vem fazendo. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado, Wilson, e repito, as medidas são duras, mas extremamente necessárias. Use máscara, faça distanciamento social, respeite a doença, porque ela é muito séria e pode trazer grandes problemas para você ou para alguém que você gosta muito, que você ama e alguém da sua família. Verdade. Muito obrigado, secretário.